Se você é daqueles que um dia já falou ou pensou, na igreja só tem gente falsa, ninguém nessa igreja gosta de mim, e o famoso fora da igreja tem pessoas bem melhores, você tá no vídeo certo. Já parou pra pensar que esses tipos de pensamentos podem estar atrapalhando o seu crescimento espiritual e até a sua rotina cristã? Nessa lista você vai ver os maiores erros que com certeza você já cometeu ou deve ter cometido na igreja que decorrem desse tipo específico de pensamento que o Yahiro citou. Então vamos fazer o seguinte, fizemos uma lista pique listinha de pecados capitais, e se você marcar a maioria, vai ter que deixar sua confissão nos comentários. Não vale fugir, hein? Mas se conseguir zerar a lista de erros, pode deixar sua pontuação que a gente vai te dar aquela fortalecida com o versículo bíblico. É só ajudar a gente no engajamento mesmo. Mas por favor, deixe um comentário bacana, tá? Não custa nada e você vai estar ajudando o nosso vídeo. Número 1. Sair do culto sem cumprimentar ninguém. Sair do culto sem falar com as pessoas pode parecer inofensivo, mas pode estar causando diversas travas na sua vida por falta de amor e zelo com a sua família na fé. Ao escolher uma igreja, você automaticamente aceita ela como sua família. Vemos várias menções a isso em todos esses versículos aqui. Sim, cada um deles fala que a igreja é bem mais importante do que você pensa. Todos esses versículos, na verdade, retratam a figura do companheirismo e do amor ao próximo, especialmente dentro da igreja. Dessa forma, a igreja não é mais um lugar de bater ponto e ir embora. É sua casa. E por isso, você deve se esforçar para cumprimentar e conhecer seus irmãos. Se você é tímido ou tem problemas de socializar, não se preocupa. A igreja é o lugar perfeito para perder o medo de falar com as pessoas. E na maioria das vezes, os membros mais antigos da igreja vão te receber. Converse com aqueles que têm a sua faixa de idade, por exemplo. Pergunte sobre os horários da igreja. Isso sempre ajuda a quebrar o gelo, é sério. Mas se sinta parte daquele lugar e não mais um espectador. Nunca se sabe se daquele lugar você vai conhecer o amor da sua vida, o irmão da pessoa da sua vida, ou aquele sócio que vai firmar aquela oportunidade da sua vida. E claro, não é por esse motivo que você deve socializar, mas eu resolvi falar isso para refutar a ideia de que na igreja só se podem sair pessoas extremamente religiosas de personalidade. Eita glória, aleluias! Muita gente se esquece que, apesar de tudo, a igreja ainda é um ambiente social, e por isso está sujeito a pessoas boas e pessoas ruins, como qualquer outro lugar. Mas sim, vão existir aqueles que são mais expressivos e outros que são mais contidos. Também se abra para falar de coisas que não se limitam apenas à igreja. Afinal de contas, você não vive só pensando nas coisas religiosas. Fale sobre o que você gosta, ou o que está tomando a sua mente nos últimos dias. Mas entenda que tudo requer paciência. Eu lembro que a melhor conversa que eu já tive até hoje com os meus amigos na igreja foi sobre, acredite, anime. Sabe, anime? Cara, meu pastor era fã de Dragon Ball, Demon Slayer e Naruto. E ele era bem mais velho do que eu. Ele vivia conversando com o pessoal no fim do culto sobre filmes da Marvel, e aquilo foi gerando algo bacana em mim. Eu entendi que as pessoas da igreja eram, acredite, humanas, e que não iam pra casa vivendo uma realidade toda fora da curva, onde não se pode ver isso ou aquilo, mas o que realmente importava não era o que você consumia, mas quem você estava se tornando em meio àquilo tudo. E isso foi algo que eu só descobri depois de me permitir conversar com as pessoas da igreja. Depois disso, acho que você percebeu que viver a igreja não é apenas frequentar todos os cultos, mas se ligar de forma intencional com as pessoas do corpo. Então, se até hoje você ainda não tomou essa iniciativa, me desculpa, mas até hoje você não viveu a igreja. 2. Não servir em nenhuma área da igreja. Muita gente ainda subestima o ato de servir na igreja. Acham desnecessário e muitas vezes difícil. Mas sabe que é um sinal bem claro que você ainda não entendeu o que é ser igreja ao ver da Bíblia. Em Mateus 20 e 26, vemos que servir é um chamado dado a todos os cristãos, independentemente da sua esfera de atuação. Logo, se recusar a servir mostra apenas que você é um crente de multidão. O famoso telefone de pai de santo. Só recebe. Quando chega a hora de repassar para os que precisam, um dia eu sirvo, relaxa aí. É muita burocracia nessa igreja pra servir, tem equipe, tem regra, tem tudo. Não, mas eu não sirvo porque eu não tenho jeito pra isso, meu Deus, ele conhece o meu coração. Sim, ele conhece. O coração do preguiçoso. Servir não é apenas um ato para ajudar a sua igreja, mas é a demonstração pública e espiritual da sua gratidão com aquilo que Deus tem feito na sua vida. É sinal que você entendeu que Deus não é só merecedor do seu tempo na igreja, mas também dos seus atos de serviço, que inclusive é uma linguagem de amor bem rara nos dias de hoje. E além do privilégio de servir, você ainda pode se conectar mais ainda com o seu chamado e de mais pessoas da sua igreja, por conta da área no qual você está servindo. Tá se sentindo fora dos ciclos sociais da igreja? Talvez seja a hora de parar de jogar pedra nos rolês do pessoal da recepção
e pedir para participar da recepção. Não há algo mais incrível no reino de Deus do que participar dele, não concorda? Então não limite a experiência de servir a sua igreja como um simples "estou limpando esse chão porque o pastor não tem coragem de pagar um faxineiro decente". Mas ao invés disso, corra para a Bíblia em Colossenses 3, 23, 24 na NVI. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. 3. Apontar muito, ajudar pouco. Essa é pra quem acha que ser um chato que reclama de tudo é automaticamente ter zelo pela casa do Senhor. Então, deixa eu te jogar um banhozinho de água fria. Sua carinha de deboche e as críticas por meio de fofoca não ajudam em porcaria nenhuma, cara. Me desculpa. Se você vai à casa de uma amiga querida e vê que tá tudo caindo aos pedaços, a pessoa vive ocupada demais pra resolver e você consegue notar que todos os seus amigos concordam que ela realmente tem uns problemas na casa dela. Qual será a sua resposta a isso? Número 1. Deixar pra lá, afinal de contas, cada um com seus problemas. Número 2. Juntar uma rodinha de amigos e começar a falar que sua amiga é uma preguiçosa, imunda e que não dá valor à própria casa e que se você fosse o dono, gerenciaria melhor. Número 3. Tomaria vergonha na cara e iria até ela contar tudo de uma maneira calma e atenciosa, se arriscando a dar sugestões úteis. Se você escolher o número 3, obrigado. Deus está falando com você. Aleluia. O Brasil sofre de um problema grave voltado para a autoimagem. De repente virou bonito notar problemas na igreja, mas nunca se dá o trabalho de ir até o pastor ou líder para sugerir uma mudança. Vai que eu sou repreendido e posto numa saia justa. Mas quem disse que você não tem direito de criticar de forma construtiva a forma que a casa do seu pai está posta à sua frente? Hebreus 20 e 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. O cuidado e gestão fazem parte da edificação mútua na igreja, até porque a igreja está envolvida no que a própria Bíblia fala sobre as boas obras. Seja conhecido na sua igreja por dar saídas para os problemas e não para apontar. Na verdade, eu tenho certeza que 80% dos problemas que você já notou na sua igreja, o seu pastor ou líder já tem conhecimento há muito tempo. Cuide das coisas do reino de Deus e ele cuidará muito bem das suas. Lá em Mateus 6,33 fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo, ou, em algumas versões, vos serão acrescentadas. 4. Falar pouco dos seus problemas. Todos temos problemas na nossa vida. E mais que isso, temos um Deus que deixou um manual inteiro para resolvermos cada um deles com direito à consulta. Mas um erro gigantesco é achar que a Bíblia te dá um convite para enfrentar tudo apenas com Deus ao seu lado. O próprio Deus nos mostra na sua palavra que devemos ter amigos cristãos ao nosso redor. É um costume brasileiro se resguardar dos seus problemas, especialmente os mais casados. Na verdade, todos nós queremos uma imagem de forte, destemido e principalmente independente, quando na verdade todos somos falhos e amedrontados com o nosso próprio futuro. Por isso, não deixe de ter um cristão mais experiente na fé para te auxiliar na sua caminhada, até porque o próprio Jesus não andava sozinho. Algumas igrejas menores têm um bom relacionamento de pastor e ovelha. Outras, que são maiores, preferem o discipulado por liderança. Seja a sua igreja de qualquer denominação, você deve buscar alguém para te auxiliar com os seus problemas, pois o reino espiritual é como a caçada. O animal que é sempre o alvo é o que se encontra mais debilitado e especificamente o que está sozinho. Sozinho, ficamos fracos e cada vez mais suscetíveis a ciladas e mentiras do inimigo em nossa mente. Para que uma mentira se torne verdade, ela só precisa ser repetida 1000 vezes. Talvez nesse exato momento você esteja sendo vítima de uma que se apresenta como verdade. E se você batalha contra qualquer tipo de pecado recorrente, conselho o mesmo. Confessem seus pecados aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. 5. Falar muito dos seus problemas. Como é, amigo? É controverso, mas você vai entender. Provavelmente, se você sofre do quarto item da lista, esse vai parecer o mais distante da sua realidade. Mas sim, há aquele tipo de pessoa que simplesmente vive de pedir ajuda na igreja. Eu não tô falando de um período de dor e sofrimento, eu tô falando da vida toda. Você esquecendo totalmente que cuidar uns dos outros significa literalmente cuidar uns dos outros. Não é apenas cuide de si mesmo. Se não ficou claro ainda, o problema é justamente só pedir ajuda e nunca ajudar os outros que precisam e não são tão experientes quanto você. Caso você já tenha 2 ou 3 anos de cristianismo, já tá na hora de entender que servir a Deus também inclui servir os seus filhos. Assim como você foi ajudado no passado, é sua responsabilidade
responsabilidade de ajudar a nova geração de cristãos, seja eles da sua idade ou não. Não caia na cilada de achar que vai haver um período no qual você vai estar menos ocupado com seus problemas e aí só assim você vai dedicar o tempo para cuidar dos filhos do Senhor. Não, a hora é agora. Você carrega um rio de graça. Esse rio não pode parar em você. Deixe as distrações e os problemas do mundo com aquele que pode resolvê-los, mas cuide daquilo que Deus lhe pediu nas Escrituras. Ajude o seu irmão na fé a se encaixar na igreja, ajude aquela pessoa que mesmo na igreja ainda não conseguiu entender muito bem sobre a palavra de Deus, mas é tímida demais para pedir ajuda. Ajude aqueles que estão passando por aquilo que você já passou. Viver a igreja é servir. Afinal de contas, se nem o próprio Jesus, que desde sempre foi tido como príncipe da paz, deixou de servir, mesmo sendo perfeito e onisciente, o que dizer de nós que somos só seus seguidores? Então sim, comece a ajudar as outras pessoas da igreja, porque o Senhor se agrada de quando cuidamos uns dos outros. Número 6. Ser religioso demais. Se nem Jesus curtia a ideia de viver de aparência por entender da Bíblia naquela época, você acha que falar crentez e ostentar dons espirituais vai te fazer mais celestial? Em 1 Coríntios 12, vemos a lista de todos os dons espirituais. Porém, para surpresa de muitos, o maior de todos é fichinha comparado ao amor. O apóstolo Paulo fala que ainda que falássemos a língua dos anjos, sem amor de nada teria valor, prevendo justamente o cenário de religiosidade em volta dos dons espirituais e outros motivos parecidos. Um deles é o fato de todo crente achar que a sua realidade é apenas Bíblia, igreja e louvores cristãos, rejeitando totalmente as coisas seculares e dando nome pra tudo de coisa maligna ou simplesmente supérflua. Mas sim, isso é religiosidade. Não deveria ser comum que os nossos amigos não cristãos nos vissem assistindo algum filme de super-heróis e se perguntando: ué, mas tu não disse que era cristão? Isso diz muito a respeito de como a igreja tem passado essa ideia de que a gente precisa se comportar que nem monge, afastado de tudo. Mas então, não somos monges. Um cristão é um cidadão político, é um consumidor e, querendo ou não, participante do sistema capitalista. Afinal de contas, você não achou essa tela que tá assistindo a gente na rua, né? Logo, devemos sim ter uma participação na sociedade. A Idade das Trevas foi um período marcado por pessoas religiosas de boa índole indo embora da sociedade, enquanto as religiosas de má índole acabaram ficando e tornando a sociedade cada vez pior. O mais irônico nessa informação é quando percebemos o motivo dos bons terem ido embora. Por incrível que pareça, foi com o argumento de existe muita maldade nesse lugar, precisamos nos afastar de vez. Ao invés de existe muita maldade, deveríamos tentar moldar esse lugar e espalhar a bondade que carregamos. E sim, é uma descrição bem rasa do que realmente foi o período da Idade das Trevas. Mas é a analogia perfeita com o cenário de hoje. Alguns cristãos simplesmente não tinham opinião formada sobre política até meados de 2018, com a eleição de Bolsonaro versus Haddad. Hoje em dia, o tema ainda vem dando problemas. Visto que, independente do lado, vemos muita idolatria e muitas pessoas omissas, dificultando cada vez mais o país vir a sair do lugar. Cristãos devem sim ter uma opinião sobre tudo, até porque as outras pessoas de outras religiões, crenças e até ideologias vivem falando das suas. Mas esse não é um canal que precisa ser populista, então falando bem diretamente pra você que é cristão, cara, você é cristão, para de ser omisso, saia da sua bolha, seja ela da sua igreja, do seu político favorito, dos seus hobbies favoritos, não divida tudo em espiritual ou secular, mas cresça em fé até entender que, concordando ou não com aquilo que você tá vendo, precisamos ter uma opinião e uma presença maior em todos os âmbitos da sociedade. Não é dessa forma que você muda o mundo. No fundo, as pessoas que ainda não conheceram o seu Jesus só querem que você diga que ser cristão não é fingir que você é um anjo que não dorme, come ou sente raiva, mas é passar para todos que você é um humano assim como elas, mas que carrega uma mensagem dos altos sobre esperança e amor genuíno. Saibam do que estão falando. Se atualize, mas não se contamine com a podridão do mundo. Não é porque você jogava GTA que te dava vontade de sair na rua batendo em véia e atropelando polícia. Já saímos desse período de dizer que tudo te influencia. Você já tem idade o suficiente para entender que um ambiente não pode ditar quem você é em Cristo. Do contrário, Deus então não vai poder te enviar, por exemplo, num palanque político, porque como lá só tem gente que não presta, você ficaria igual, o que não é verdade. Se Deus tem uma missão para você naquele lugar, significa que você é quem vai influenciar os outros em nome do Deus que lhe enviou. Seja fiel no pouco, mostrando para o seu Deus que mesmo você falando normal e assistindo aquilo que muitos consideram normal, que todo esse universo não vai te mudar, que você vai continuar buscando a sua fé da mesma forma que antes. E se você acha que tudo isso é defraudar a sua mente e que vai ser a coisa mais difícil do mundo, então imagine o apóstolo Paulo, que teve que pregar para uma das realidades mais opostas da que ele vivia, a Grécia e a Roma antiga. Então não tem desculpa, se o apóstolo Paulo, em meio a toda aquela sociedade totalmente anticristã,
conseguiu ser o cristão maduro, você hoje em dia também consegue. 7. Não ter sonhos cristãos. O que seria um sonho cristão? Simples. Um que seja voltado para o reino de Deus. Com certeza você tem um sonho cristão, seja ganhar a sua vida para Cristo, evangelizar de forma certa a sua sala de aula ou até mesmo ser batizado com o Espírito Santo. Mas não apenas ter um sonho, é preciso buscá-lo e usufruir do que a igreja pode lhe oferecer. Por exemplo, ao invés de passar um ano inteiro orando sobre seu evangelismo na faculdade e apenas absorvendo daquilo que seu pastor prega no culto, tente conversar com pessoas que passam pela mesma situação. E dessa vez, não os pastores ou líderes, mas também os outros membros da igreja, para que eles possam te ajudar em questões difíceis. Te garanto que as melhores amizades que você vai ter na sua igreja vão começar com essas dúvidas. A igreja é um ótimo lugar para perguntar coisas. Os mais veteranos sempre estão dispostos a te ajudar. E isso serve para tudo. Problemas com sua família, transições complicadas no seu trabalho, aquelas dúvidas em relação à Bíblia e por aí vai. Sempre tente iniciar uma conversa, uma pergunta que possa te ajudar na sua caminhada. É de graça. O corpo de Cristo tem como base a união e o amor ao próximo. E dessa forma você vai estar em constante movimento na sua igreja, conhecendo novas pessoas e se conectando de forma intencional com cada uma delas. Mas tudo começa com um sonho. Então nunca se permita passar por um período na sua vida sem ter um sonho cristão. E como eu sei que não somos perfeitos, sempre vai ter alguma coisa nova para almejar que só Deus pode nos ajudar a conseguir. É importante saber que a igreja não é apenas um lugar para frequentar ou mais um para você zelar por sua imagem, mas é um ambiente de comunhão intencional com seus irmãos na fé. Não deixe que a cultura de crentes de multidão lhe coloque numa posição passiva para com o reino de Deus. Você foi chamado para algo grande e não para simplesmente assistir sem participar. São 7 erros bem recorrentes. Mas então, deixa nos comentários quantos pontos você marcou e também aquela famosa confissão que a gente vai ler e te dar um coraçãozinho. Mano, eu não acredito. Eu não acredito, cara, que você ia sair sem dar like. Muito obrigada por assistir até aqui. Fique na paz de Deus. Ele toque no seu coração e renove os seus esforços na caminhada. Muito obrigado. Até loguinho!